Estamos começando o nosso programa Prosa Cultural, que hoje recebe um convidado de peso. É o professor Bernardo Nogueira e eu vou pedir para ele próprio se apresentar para vocês, né? Porque eu não tenho HD suficiente para passar o currículo da pessoa. Bom, olá, queria saudar a todos e todas. Meu nome é Bernardo Nogueira, eu estou professor aqui na Univale, no curso de mestrado, de Gestão Integrada do Território, no curso de Direito, no curso de Jornalismo e estou muito satisfeito e feliz por esse convite. Minha formação acadêmica, ela é desde a graduação em Direito, mestrado, estudei em Coimbra e fiz o doutorado na PUC, fazendo pós-doutorado na Faculdade de Direito de Vitória. Mas o mais importante é nós estarmos abertos para o diálogo com o outro e com a outra, e o conhecimento só importa quando ele colabora para a melhoria das pessoas do nosso entorno. E é exatamente disso que nós vamos falar, de filosofia, né? E a filosofia como sendo a matriz curricular da vida, nós vamos conversar sobre esse tema tão vital para a sociedade, para a humanidade. Qual é a sua perspectiva sobre a filosofia para a atualidade? A filosofia é uma disciplina que está lá em Sócrates, em Platão, ou a filosofia faz parte do nosso respirar de agora, desse exato momento? Bom, Larissa, essa pergunta é uma pergunta fundamental, né? Primeiro, a filosofia não está em nenhum local, ela não está determinada por ninguém. A filosofia se dá ao luxo de não servir para nada. E quando a gente fala que ela não serve para nada, não é que ela não possa ser utilizada para nada, é porque ela não se submete a nada e a ninguém. Por isso é um pensamento livre. E por ser um pensamento livre, é um pensamento atemporal. A filosofia reflete acerca dos problemas, das relações, dos encontros e das criações em todo o tempo. Portanto, quando nós nos referenciamos aos autores gregos antigos, não significa que lá jaz a filosofia. Talvez ali eles começaram esse processo filosófico. No entanto, para toda relação humana, mesmo que nós estejamos a negar a filosofia, ainda assim, ou mesmo assim, já estaremos filosofando. Portanto, a filosofia nos serve, ou ela nos importa, ou ela nos sustenta para a construção de uma realidade mais bem adequada no sentido de termos noção do nosso entorno. Eu costumo sempre dizer que essa categorização do tempo, ela serve apenas academicamente, mas como você trouxe, a filosofia é uma dimensão vital do humano, e ela é uma dimensão vital do humano até pela própria palavra, que é philos mais sofia, não é? Que é o amor ou a amizade com a sabedoria. Portanto, estar próximo do conhecimento te traz uma possibilidade de amar. Porque cada vez que a gente busca algo, nós temos um desejo, e segundo Platão, no seu livro O Banquete, o amor é desejo. E nós desejamos o que nós não temos. E cada vez que desejamos, buscamos algo, e buscamos algo por amor. Portanto, a filosofia nos achega a relações amorosas. O encanto da filosofia, seja em qual tempo for, é ter noção e poder criticar e poder amar o momento em que nós vivemos. E isso nos facilita e colabora com o aumento do nosso horizonte de compreensão da alteridade, do outro, da diferença, da diversidade, seja em que tempo for. Exato. Então a gente pode perceber que a filosofia ela é um suporte de vida para o bem-estar da humanidade. E essa é uma questão importante, né, tão tocada nas grandes organizações e nas instituições educacionais, a questão da inteligência emocional, da inteligência espiritual. Então, como é que você discorre a respeito disso? Bom, Larissa, assim, olha só, essa questão, ela é fundamental para todos, para todas, alunos, não alunos, professores, pelo seguinte: até o século, talvez, 20, início do século 20, nós aprendíamos a fazer.
precisávamos fazer as coisas. No entanto, como você bem trouxe, a inteligência artificial assume esse papel de criar meio para alcançar determinados fins. No entanto, contudo e todavia, esse saber emocional e saber espiritual, ele foi esquecido, foi deixado de lado durante a nossa história. Nós aprendemos a raciocinar, nós aprendemos a medir, nós aprendemos a dividir, nós aprendemos a estabelecermos metas e etc. Porém, por detrás da máquina racional, há sangue, suor e lágrima. A emoção. Tem um filósofo franco-argelino que se chama Jacques Derrida, que faz uma provocação maravilhosa no livro dele que se chama Pensar em Não Ver, onde ele diz o seguinte: muito antes dos olhos servirem ao sentido da visão, eles existem para chorar. Portanto, veja que é uma forma de observarmos o ser humano sob outra perspectiva, que não apenas a perspectiva racional. E aí entra a necessidade de nos ocuparmos disso que chamamos hoje de inteligência emocional e inteligência espiritual, que são as habilidades e competências deste século. E quem nos dá este suporte, claro que em diálogo com várias outras disciplinas, vários outros saberes, a psicologia, a pedagogia, mas a filosofia é quem dá esse passo atrás, porque o filósofo é esse que se surpreende. E nós nos surpreendemos no século XXI como com uma história de razão muito desenvolvida, mas com uma história de emoção absolutamente esquecida. E, portanto, a filosofia hoje nos convida a refletirmos acerca de como nos desenvolvermos enquanto seres humanos a partir dessa sabedoria emocional, dessa sabedoria espiritual, que para além de tudo que eu estou dizendo, eu tenho dois caminhos que já nos ensinam isso. Tem a filosofia do Zen budismo, que já pensa nisso há muito tempo, e a filosofia dos povos originários. Os povos originários têm muito a nos ensinar acerca das inteligências emocionais e espirituais que o Ocidente, da filosofia racional, acabou deixando de lado. Então é muito importante nós termos essa dimensão, porque o desenvolvimento humano não passa apenas agora pela categoria da razão. Essa categoria, para mais das vezes, é claro que ela é necessária, mas ela já não é mais o único valor. Sabe? E, portanto, nós precisamos nos achegar à arte. Veja que a arte é um local que nós conseguimos transcender a nossa dimensão racional. É como manifestação de sentimento. Claro, né? Claro. E quando a gente... Veja, Larissa, quando nós acolhemos a manifestação de sentimento, nós acolhemos o ser humano de uma maneira muito mais real, de uma maneira muito mais completa. Porque nós temos, infelizmente, né, nós temos historicamente um gosto pela razão. E às vezes as pessoas têm problema para dizerem dos seus sentimentos. Eles têm problemas. Exato. Não é? Né? E quando você toca nesse ponto, eu me lembro muito de uma fase da minha vida, a fase mais tortuosa que eu tive. E a minha atitude filosófica, que eu venho buscando ao longo da vida, ela me ajudou, me deu o suporte necessário para passar pelo pior tormento que eu tive na vida, que foi a perda dos meus pais na pandemia, né? Que aconteceu 1 ano atrás. Foi um momento tortuoso, porém é um momento de dor minimizada pela própria filosofia. Por quê? Porque num tempo de adversidade, de diversidade, a postura filosófica é o quê? É buscar o conhecimento. Então, desde o início da pandemia, eu busquei o conhecimento, as informações a respeito desse vírus misterioso e, além do mais, né, as informações que eu já tinha na vida, quando eu estudei biologia, que é um ramo da filosofia, porque, na verdade, a filosofia ela é a primeira disciplina do mundo da filosofia. As outras disciplinas foram categorizadas, né? Então, essa questão da minha atitude filosófica é que me deu o suporte
Eu acredito a filosofia essa maneira diferente com que eu tive para lidar com a situação. Então, munida das informações, do meu conhecimento anterior, da biologia, da medicina, da ciência, a gente, né, no meu caso, eu tive o conhecimento necessário para poder entender os boletins médicos. E aí chegou o momento que a ciência não teve recursos para eles, né? Tanto para minha mãe quanto o meu pai. Então, essa questão filosófica, ela é uma questão prática, que muitas pessoas não têm essa visão Sim. da filosofia como parte da vida. Então, nesse momento que eu passei, né, pela pandemia, por todas as fases, até porque eu também infectei, então, eu passei mesmo pela pandemia. A pandemia, por exemplo, através do meu conhecimento e através até, assim, do conhecimento de história, né, de pandemias, né, de mortes. Então, isso fez com que eu passasse por esse momento de uma forma leve. Bom, isso, Larissa, sim, a gente está falando aqui de um dos temas mais trabalhados na filosofia, que é o termo da vida. Né? Enfim, nós poderíamos aqui, essa conversa poderia ir para outras dimensões, até religiosas, eu acho que não é esse o ponto, né? A grande questão filosófica, né, e, portanto, ética e empática, é reconhecer a nossa finitude. Exato. E saber lidar com ela. Então, ao sabermos que somos finitos, nos tornamos mais empáticos, porque o que nos torna iguais uns aos outros não é a razão, é a nossa fragilidade. Sabemos viver a nossa fragilidade e acolher os outros para que vivamos de maneira conjunta. Exato. E falando em finitude, infelizmente o tempo corre, o tempo voa e ficamos aqui com mais um Prosa Cultural. Muito obrigada, professor. Tá, esse espaço está aberto para você, então sinta-se à vontade e esperamos contar com o conhecimento do professor Bernardo Nogueira. Até lá. Obrigado.